Olá, eu sou Amanda e você está no canal De Frente com o Mal. Hoje você vai conhecer o caso de James Chester Matheny, um homem que passou de suspeito a vítima. Mas antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. Não esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo. Se inscreva aqui caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. E claro, se você puder, deixe também um comentário, pois assim o YouTube entende que você gostou do conteúdo e te recomenda novos vídeos quando eles saírem. O caso de hoje se passa em junho de 1987, em Nashville, no Tennessee. Uma igreja local foi incendiada e o detetive foi chamado, mas ele não foi chamado por causa do incêndio, e sim por algo suspeito que encontraram no sótão da igreja. Ele não foi informado sobre o que era, mas quando ele chegou ao local, viu que no sótão havia tábuas de madeira e um tapete enrolado. Estava somente chamuscado, não chegou a queimar totalmente. E quando ele começou a desenrolar esse tapete, ele viu 2 pés. Havia um corpo ali. O corpo de um homem sem vida, e esse corpo estava sem cabeça e sem a metade do braço direito. Não havia manchas de sangue, nem sinais de arrombamento. O único detalhe que ajudou na identificação era um cinto preso ao corpo que tinha a letra T. O pastor daquela igreja se chamava John David Terry, mas por que fariam isso a ele? Mais um detalhe chamou a atenção do detetive. Foi possível perceber marcas no chão com sinais de que alguém foi saindo e jogando combustível, o que deixou claro que os crimes de incêndio e de assassinato estavam interligados. O incêndio foi causado para encobrir provas do crime. Ao entrarem em contato com a esposa de John David Terry, perguntaram sobre um cinto com a letra T e ela contou que ela tinha dado esse cinto de presente ao marido. Informaram a ela sobre o corpo e ela ficou devastada. O principal suspeito era James Matheny. Ela disse à polícia que ele foi o último a estar com David Terry. Os dois tinham saído juntos para pescar. Eles saíram juntos horas antes do corpo decapitado ser encontrado, mas não sabiam onde James estava para interrogá-lo. James tinha problemas com a bebida, e esse teria sido o motivo do divórcio dele e também do retorno dele para a igreja. Ele pediu ajuda da ex-esposa para se reconectar com a igreja. Ele disse que receberia Jim com o coração aberto e que seria ótimo se ele pudesse trabalhar na igreja também. David batizou Jim e o considerava como um irmão, até porque eles tinham a mesma idade. A polícia então encontrou mais uma pista. O carro do pastor foi encontrado próximo à casa de Jim. Como ele foi parar ali? E dentro dele havia 2 garrafas, os documentos do pastor e uma toalha manchada de sangue. Como eles não encontraram James, eles liberaram um mandado de prisão no nome dele. Um dos detetives, ao conversar com vizinhos da igreja, descobriu através de um morador que uma moto foi vista com o farol aceso atrás da igreja no dia do crime. Então eles começaram a buscar motos com a descrição dada por ele. Nessa época ainda não existia a tecnologia do DNA. O corpo não tinha metade de um braço e estava sem cabeça, o que dificultava muito na investigação, já que eles não tinham acesso aos dentes da vítima. Mas a legista reparou que havia uma cicatriz que não condizia com os registros médicos do pastor. Jim tinha passado por uma cirurgia no pulmão. E comparando alguns raios-x, a polícia descobriu então que o suspeito pelo sumiço de David Terry era na verdade a vítima, que no momento de sua morte tinha 32 anos. Como não encontraram a cabeça dele, a família precisou se despedir de Jim com o caixão fechado. A única forma de lembrar dele naquele momento eram as fotos espalhadas pelo funeral. Mas David Terry ainda estava desaparecido, então a suspeita passou a ser de que alguém teria invadido a igreja, tirado a vida de Jim e sequestrado David. Eles precisavam encontrar David, mas não estava sendo muito fácil e por isso as buscas foram pausadas. Até que o procurador recebeu uma ligação anônima sobre um depósito de aluguel que poderia ajudar na investigação.
dizendo que lá haveria uma pista importante e que eles deveriam ir o mais rápido possível. E quando eles entraram, eles se depararam com a moto que eles estavam procurando. Eles conseguiram descobrir em qual concessionária aquela moto foi adquirida e quem foi a pessoa responsável pela compra, que estava identificado como Jerry Mylon. Mas a polícia não conseguiu encontrar ninguém com esse nome. Até que, vendo registros bem improváveis, eles descobriram que Jerry Mylon tinha falecido em um acidente de barco aos 7 anos de idade, muitos anos atrás, e era impossível dele ter adquirido uma moto recentemente. A polícia estava lidando também com roubo de identidade. Finalmente receberam uma ligação de que haviam encontrado David, e ele estava internado em um hospital em Nashville, mas estava completamente irreconhecível, com as sobrancelhas finas, um bronzeado artificial e com a cabeça totalmente raspada, bem diferente do David Terry que todos estavam acostumados. E quando os policiais começam a tentar falar com ele, ele diz que foi orientado por um advogado a não falar nada. E isso deixa os policiais confusos. Por que ele precisaria de um advogado? Eles então conseguiram um mandato de busca para a casa de David e lá eles encontraram um envelope com $10.400 em uma gaveta de David. David tinha 4 armas, 3 delas estavam em casa e uma estava faltando. Quando questionado sobre onde estava sua arma, ele simplesmente respondeu que havia se livrado dela. Agora suspeitam que David seja o responsável pela morte de Jim, mas só descobrem o real motivo depois de investigarem as finanças da igreja. David desviou uma grande quantia da igreja de uma propriedade que foi comprada pela igreja e vendida por ele. E parte do dinheiro era a quantia encontrada na gaveta dele. Jim precisava da igreja para se manter longe da bebida, mas acabou se deparando com um homem perigoso que queria roubar sua identidade. David tirou a vida de Jim porque queria forjar a própria morte e fugir. Assim, quando a igreja descobrisse sobre o roubo dele, ele não estaria aqui para responder. E ele mudou a aparência porque usaria a sua nova identidade, a identidade roubada de Jerry Mylon. O pastor foi prontamente fichado pelo crime de incêndio e assassinato. No julgamento dele, em 1988, ele confessou ter tirado a vida do amigo e deu detalhes sobre ter colocado o cinto no corpo de Terry para que quando o encontrassem achassem que era ele, e coisas do tipo que ele plantou para levar a crer que ele estava morto, e também chamou Jim de seu cordeiro de sacrifício. As pessoas que frequentavam a igreja se recusavam a acreditar que o pastor delas tinha feito aquilo. O pastor que deveria ajudar a salvar aquele homem da bebida e ajudá-lo a ter uma vida nova, havia tirado a vida dele. David foi julgado e sentenciado à morte. Mas enquanto estava no corredor da morte, em 2003, foi encontrado enforcado aos 57 anos de idade. Ele tirou a sua própria vida. Ele nunca deu a localização da cabeça de Jim e nem o motivo real para aquilo. Até hoje, a ex-esposa de Jim, que se casou novamente, fica mexida quando ouve sobre alguma parte encontrada, esperando que seja a cabeça de Jim. Ela nunca superou ou esqueceu isso, mesmo depois de mais de 30 anos. E aí, vocês já conheciam esse caso? Me conta aí nos comentários e não esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu vejo vocês no próximo caso. Tchau!